Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. No programa de hoje eu converso com o Dr. Rodrigo Amaral, que é especialista em Direito Educacional. Vamos falar então como fica a educação em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Olá, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Certo. Bom, doutora, a área da educação, né, em tempos de pandemia pelo novo coronavírus, é uma área bastante sensível, é uma área que tem gerado muita preocupação, né, entre as autoridades, os profissionais da educação, nas famílias também. É um momento bastante complicado para a educação, né, muitos dizem até que é praticamente um ano aí perdido. E aí nós temos então agora um plano de retomada da educação que pretende então retornar, né, às aulas aí no mês de setembro, né? Acho que é 8 de setembro, se não me 8 engano. de setembro. Queria que o senhor falasse 8 de setembro. Inclusive, seria um plano de retomada aí no formato de rodízio, né? Ou seja, somente uma porcentagem voltaria, então, para a aula presencial a princípio, aí conforme, então, o número de casos diminuir, essa porcentagem aumenta um pouquinho mais, acho que é de 35, depois 70. Quer dizer, eles têm aí alguns direcionamentos, já que foram, inclusive, disseminados aí nas mídias, né? A gente tem acompanhado. Queria que o senhor falasse um pouco desse plano aí de retomada, né? Como que fica, então, esse aspecto? Sim, o plano de retomada apresentado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, juntamente com o governador do Estado de São Paulo, prevê a retomada para o dia 8 de setembro, mediante a condição específica de que o Estado inteiro esteja no Plano São Paulo, naquela fase considerada fase amarela, ou seja, aquela fase em que a disseminação do vírus, a contaminação de novos casos esteja estabilizada. Nessa fase inicial, no dia 8 de setembro, prevista, teríamos uma retomada aí de 35% dos alunos em sala de aula, 35% dos alunos na forma presencial. Isso porque eles entendem que 35% é um número em que as escolas, seja da rede privada, seja da rede pública, conseguirão administrar o fluxo de pessoas, o distanciamento social. Para que você possa avançar para a fase seguinte, em que você vai ter um número maior, 70% dos alunos em sala de aula, você precisa que 60% das regionais de saúde do estado de São Paulo estejam contempladas no Plano São Paulo na cor verde, o que significa uma curva descendente, ou seja, redução de novos casos de contágios do coronavírus. E para que você chegue àquilo que o secretário de Educação na sua apresentação falou como novo normal, ou seja, 100% dos alunos em sala de aula, você tem que ter 80% do estado de São Paulo na classificação verde, ou seja, aquela de curva descendente. E isso tudo por um período. Então, para a fase inicial, para o dia 8 de setembro, o estado inteiro tem que estar por 2 semanas, que são 28 dias, né, na verdade, 28 dias estabilizado na fase amarela. Nos outros ciclos, basta um único ciclo de 14 dias. Agora, o que é interessante a gente notar é que essa é uma realidade muito distante hoje. Hoje, o estado de São Paulo está muito distante da realidade de estabilização na fase amarela por muito mais, por exemplo, por 28 dias. Doutor, o que a gente tem visto também claro, existe uma ansiedade aí por parte de todos os municípios, né, de avançar de fase, né? Então, inicialmente, a maioria dos municípios, muitos estavam na cor vermelha, depois foram para a fase 2 laranja, e assim consecutivamente. Depois tem a fase amarela, enfim. Todos muito ansiosos para mudar de fase, né? Mas, quer dizer, ninguém pode prever exatamente como que o percurso dessa doença vai seguir, né? Inclusive, muitos municípios que estavam na cor vermelha avançaram, então, para laranja, amarela, de repente precisaram voltar, né? A gente tem visto isso, que é uma situação muito complicada, né? Você, de repente, estar numa fase e precisar retroceder, quer dizer, aquilo que você conquistou, a impressão que você tem é que você perdeu tudo, né? Então, a gente
o senhor está falando desses requisitos, né? Então a gente corre o risco desse plano não acontecer, a verdade é essa, né? Sim, é verdade. Não do plano não acontecer, mas não acontecer a partir do dia 8 de setembro. O que consta no plano e foi reforçado pelo secretário de Educação na sua apresentação é que para a retomada da aula presencial, 100% do Estado tem que estar por 28 dias, novamente falando, na fase amarela. Depois de uma vez as salas abertas, as escolas abertas recebendo os alunos, se determinada região retroceder, portanto, da fase amarela vai para a fase vermelha, ou da fase verde vai para a fase amarela, e aí isso vai ser analisado, portanto, naquela região. Aí você não volta a fechar o estado inteiro. Mas para o início, você precisa dessa homogeneidade do estado. Então, é realmente uma condicionante, na nossa realidade atual, bastante difícil de ser alcançada. Doutor, esse retorno, né, apenas para setembro, ele era esperado pelo setor? Como que as autoridades aí, os profissionais da educação, têm enxergado esse plano para o mês de setembro especificamente? Olha, eu posso afirmar que não era esperado pelo setor e isso não era o que vinha sendo conversado dentro do setor de educação. No mês de junho, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ela chegou a emitir uma nota que as aulas retomariam na forma presencial a partir de julho. E isso gerou bastante repercussão, e em razão da repercussão, a Secretaria de Educação preferiu retroceder e revogar a sua posição. Mas isso gerou uma expectativa no setor de que, se não fosse em julho, seria algo próximo a julho essa retomada, o que estimulou, inclusive, muitas escolas, sobretudo do ensino privado, a iniciarem a sua preparação para essa retomada, adaptação de ambientes, adaptação de protocolos, preparação de funcionários, almejando que, se não fosse em julho, seria algo próximo em razão da nota emitida pela Secretaria. Mas, nas últimas semanas, em conversas com gestores e diretores que a gente conhece, já vinham sinalizando que, aparentemente, o problema seria uma questão de estrutura da rede pública de ensino. Ou seja, a rede pública de ensino não conseguiria se estruturar a tempo suficiente para receber toda a comunidade educacional de forma segura e que, por isso, poderia, sim, atrasar essa retomada. Então, no início, isso não vinha sendo ventilado, realmente setembro acabou sendo uma data que pegou muitas instituições e muitos educadores de surpresa. Certo. Bom, doutor, então, pelo que o senhor está colocando, né, a gente entende que as autoridades querem, então, promover um plano que seja seguro, né? Quer dizer, dentro do possível, né? O senhor colocou, então, que para esse plano acontecer em setembro, o Estado precisa estar, então, durante 21 dias na cor amarela, certo? 28 dias. Certo. Ainda assim, a gente sabe que quando a gente fala do sentimento dos pais num momento como esse, né, é delicado esse tema. Muitos pais não se sentem seguros, né, justamente por conta desse contexto todo. Como que fica isso juridicamente? Quer dizer, os pais podem de alguma maneira dizer, não, eu não quero que meu filho retorne, quer dizer, a escola precisa de alguma maneira dar um respaldo para esse aluno, em que sentido isso pode acontecer, né? De que maneira isso pode acontecer? Uhum. Primeiro que a gente tem que considerar que esse sentimento dos pais pode acontecer, existe naturalmente uma sensação de insegurança, de contágio, de você estar voltando à vida em sociedade. Mas é importante também que os pais saibam que todos os protocolos estabelecidos, tanto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o MEC divulgou também as suas diretrizes de retomada, o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, também tem o seu protocolo de retomada, e todos eles são bastante abrangentes, todos eles contemplam um ambiente bastante seguro para que todos os alunos, professores, colaboradores estejam efetivamente no ambiente mais seguro possível. É claro que não existe, a gente fala sempre, né, que está enfrentando um vírus, então é natural que eventualmente algo possa, em alguma situação específica, esse vírus possa chegar numa escola. Mas se essa instituição, seja pública, seja privada, seguir todas as diretrizes que estão sendo estabelecidas, realmente vai se tornar um ambiente bastante seguro. Agora,
Aos pais, a instituição deve, nesse momento, dar a opção do ensino presencial ou a continuidade do ensino à distância. Isso porque, nessa volta às aulas, como a gente está falando de um percentual de 35% dos alunos apenas presencialmente, a demais comunidade, os demais alunos vão continuar tendo aula à distância. Então, o pai que não se sentir seguro, ou você tem um filho que é do público de risco em razão de alguma comorbidade, alguma doença, deve sim ser permitido a ele continuar tendo ensino à distância para que ele possa concluir o ano letivo da maneira que a família e a escola acharem mais adequadas, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista pedagógico também. Certo. Interessante. Doutor, o senhor respondendo então a minha pergunta, me veio uma outra pergunta também que segue essa mesma linha. A gente colocou então, o senhor pontuou que esse plano então pretende, a princípio, contemplar 35% dos alunos no presencial, os demais então continuam com aula à distância. Então 35%, 70% e depois 100%. Já existe algum posicionamento por parte aí dos profissionais da educação, das autoridades, no que diz respeito, quem a princípio será, quem estará nesse grupo de 35%, porque alguns pais, que a gente está colocando, podem se sentir inseguros do filho, de repente, ir no presencial. Em contrapartida, podem existir pais que se sintam lesados do filho não estar dentro dessa porcentagem de 35%, mesmo porque a gente sabe que esse ensino à distância, ele tem sido muito delicado, né? Esse é um sistema que, inclusive, tem sido discutido muito aí. Muita gente, inclusive, fazendo muitas críticas, quer dizer, que não existe uma metodologia de ensino, que os pais não são professores para estar em casa orientando os filhos, quer dizer, por isso até seria um ano supostamente perdido. Muitos alunos, a evasão escolar provavelmente vai aumentar muito, porque o aluno se perdeu no meio de tudo isso. Quer dizer, quem é essa porcentagem que vai estar no presencial e isso pode gerar juridicamente alguma polêmica aí por parte dos próprios pais? Olha, a sua pergunta ela toca em diversos pontos interessantes que a gente pode discorrer. A gente tem que considerar que nenhuma decisão vai agradar a todos. A gente vive um momento muito delicado e todas as decisões são sensíveis. Então, se hoje você estabelecesse que a partir da semana que vem todas as aulas retomariam de forma presencial, haveria com certeza muitos profissionais e muitas famílias reclamando dessa volta às aulas. Assim como a volta às aulas a partir apenas do dia 8 de setembro também não agradou a todos. Então, como a gente colocou, vai ter família que está contente e está disposta a ter o seu filho em casa, e tem famílias que não, que entendem que seu filho tem que ir para a escola. E isso é um ponto também que é importante a gente notar, que é o seguinte: muitas famílias não têm condições de estrutura física ou de tecnologia para que o filho tenha um bom aproveitamento daquele ensino que está sendo apresentado para ele. Então, o desempenho dele não vai ser um desempenho adequado. Outras famílias também, e a escola gera isso nas famílias, elas precisam que os filhos voltem às aulas para que os pais possam voltar à sua atividade produtiva, ao seu trabalho. Justamente porque, se o filho está na escola, em muitas situações, permite que os pais possam trabalhar também. Esse, inclusive, foi um cuidado que a gente observou lá no início da pandemia, lá no início da quarentena, em que as escolas começaram a ser fechadas de forma gradual, de forma progressiva, para que, se você fecha as escolas de uma única vez, evidentemente os pais que ainda estão trabalhando teriam que colocar os seus filhos com os avós, ou enfim, com vizinhos, ou uma situação que eles pudessem encontrar uma solução. Na retomada, a gente não observou esse cuidado, a gente não viu das autoridades uma coerência. A gente observa que algumas atividades estão retomando, então, por exemplo, o comércio, shopping center, alguns escritórios de profissionais liberais ou contabilidades, advocacia, mas não teve o cuidado de observar que essa massa de trabalhadores eventualmente não pode ter com quem deixar os seus filhos e também não pode justificar a ausência ao trabalho porque não tem com quem deixar o filho. Ou seja, vão provavelmente colocar o filho sob os cuidados dos avós, público de risco, e pode voltar a ter uma maior contaminação em razão disso. Então, em geral, a gente nunca vai conseguir agradar a todos, é uma situação difícil,
e eu achei que esse plano de retomada existe uma certa incoerência nesse ponto específico, em razão da peculiaridade que a escola causa nas famílias. Agora, no plano de retomada, ainda não está estabelecido como vai ser distribuído esse percentual. Me parece que 35% tem que ser distribuído ao longo de todos os níveis de ensino, desde o infantil até o ensino médio, para evitar aglomeração. Então, você não pode voltar todo o ensino infantil, que é 35% da escola, sendo que a sala específica daqueles alunos vai estar gerando aglomeração. Então, o cuidado para você não ter embate jurídico e tudo, ou qualquer outra decorrência, é que esses 35% permitam que o maior possível dos alunos estejam em sala de aula, maior número de séries possível esteja efetivamente em sala de aula, obedecendo ao distanciamento estabelecido nos protocolos de retomada. Certo. Quais são os cuidados, né, doutor, que as escolas e as instituições de ensino, no geral, vão precisar ter neste novo normal? Olha, são bastantes os cuidados, eles são muito mais amplos e muito mais abrangentes do que você simplesmente considerar que se a escola distribuir álcool em gel, máscara, a escola está protegida. Realmente vai ter que ter uma revisitação, uma reorientação de todo o procedimento de dentro da escola. Então, desde a chegada e o acolhimento dos alunos, até a convivência dos alunos e protocolos específicos no caso de existir um caso suspeito ou confirmado dentro da escola. Então, orientações de como o aluno deve se dirigir à escola, se é por transporte público, se é por condução do transporte escolar ou se é por transporte privado. Na acolhida desses alunos, você tem que considerar a higienização de sapatos, a higienização de mochilas. Dentro da escola, todo mundo de máscara, com exceção do ensino infantil, porque as crianças eventualmente precisariam ou não sabem manejar a máscara. Então, o ensino infantil dispensado do uso de máscara, mas todos os profissionais e demais alunos utilizando máscara. Orientações em lavatório sobre álcool em gel. Você tem que substituir bebedouros por copinhos, garrafinhas, enfim, algo que evita o contato de cada pessoa com o bebedouro. Áreas ventiladas. Aulas de educação física, você não pode ter aglomeração, você não pode ter contato, você tem que cancelar qualquer atividade esportiva de competição, festas, tradicionais festas que costumam acontecer em escolas, isso tudo tem que ser cancelado. E sob pena de todos esses cuidados, se não adotados pela instituição, existem sérias e grandes repercussões jurídicas em razão disso. Se a gente considerar que a escola retoma sem adotar esses cuidados que a gente vê nos todos os protocolos, como eu falei, da Secretaria de Educação, do MEC ou do próprio CONSED, se a escola não adotar esses cuidados, esses protocolos, e eventualmente um profissional, um professor, um colaborador venha a contrair o COVID, isso pode ser considerado, por exemplo, uma doença ocupacional e daí ter diversas repercussões jurídicas. Do mesmo modo que se um aluno contraiu o Covid numa escola que não adotou protocolos de segurança, não instruiu esses protocolos de segurança, esse é um ponto importante. Não adianta você adotar os protocolos e você não orientar toda a comunidade. Então, esses protocolos precisam ser adotados com antecedência, que permita você treinar os profissionais, treinar os professores, orientar todos os alunos e os pais também. Se um aluno pega um Covid dentro da escola, porque a escola não adotou protocolos de segurança, vai ter repercussão em razão de uma falha na prestação de serviço. Então, existe uma repercussão jurídica muito grande das escolas que não adotarem, desde já, esses protocolos que estão estabelecidos. Certo. No caso disso acontecer, doutor, de repente a criança foi para a escola e identificou que esses cuidados não estão sendo tomados, ela provavelmente vai reportar essa informação aos pais, né? O que os pais devem fazer numa situação como essa? Bom, a primeira orientação dos pais é eventualmente entrar em contato com a direção da escola para satisfazer as dúvidas existentes e eventualmente saber sanar aquela informação trazida pelo filho realmente é o que está acontecendo. Caso isso aconteça, caso se confirme,
a orientação é que os pais busquem as secretarias de educação dos seus municípios e também as secretarias de saúde dos municípios e façam a denúncia apropriada. Uhum. Certo. Doutor, acho que um outro aspecto também é a questão psicossocial, né, dentro desse universo todo, porque a criança, ela está muito tempo fora da escola, né, eu não sei se todas as crianças, dependendo da idade também, né, estão entendendo de fato o que está acontecendo, por que ela está tanto tempo dentro de casa, por que ela não brinca mais com o coleguinha, com o vizinho. Quer dizer, isso é um problema também, né, que certamente vai gerar aí um impacto no emocional dessa criança. As autoridades da educação, né, elas têm discutido de que maneira acolher essas crianças nesse momento. Já existe algum projeto nesse sentido para trabalhar mesmo esses impactos? Algo nesse sentido psicossocial? Olha, hoje não existe uma diretriz estabelecida de forma obrigatória nesse sentido. Realmente vai ser uma sensibilidade de cada escola e como cada escola vai lidar com esse problema, que é de fato um problema real. Isso há de acontecer. Você mencionou bem, as crianças perdem um pouco, perdendo esse convívio com os coleguinhas de escola, com o dia a dia do cotidiano de ir até a escola, elas terão uma fase de adaptação. Existe hoje, como você já até mencionou ao longo da nossa conversa, um índice de evasão escolar gigantesco, sobretudo no nível de ensino infantil. Então, é necessário que essa acolhida desses alunos seja uma acolhida preocupada do ponto de vista, sim, psicossocial e também do ponto de vista pedagógico. A gente já conversou aqui que existem diferentes estruturas familiares e certamente diferentes aproveitamentos de todo o material que foi dado de forma à distância até agora. Então, as escolas, no seu plano de retomada, elas precisam contemplar uma avaliação, seja psicológica, seja também pedagógica desses alunos que estão sendo recebidos e, eventualmente, aplicar um reforço para que permita um nivelamento dos alunos, de modo a gente considerar que a instituição está, assim, prestando um serviço adequado nessa retomada das aulas. Bom, doutor, quando a gente fala das escolas privadas, né, a gente sabe que é um ano atípico, quer dizer, naturalmente vai existir uma defasagem aí no ensino. Os alunos não vão conseguir ter um aproveitamento 100% num momento como esse, porque as coisas também. A pandemia foi declarada, né, pela Organização Mundial da Saúde, quer dizer, as medidas foram sendo tomadas aos poucos, né? Aí as aulas foram suspensas, e aí ficou essa discussão: o que faz agora? Aí depois decidiram então fazer aula online. A gente sabe que nas escolas, pelo menos a gente ouve dizer que nas escolas privadas, a coisa, a distância fluiu um pouco melhor. Já no ensino público, eu já cheguei a ver algumas denúncias de que as escolas não estavam dando aula nenhuma online. Eu cheguei a ler isso em alguns lugares, né? Que algumas escolas estavam, outras não. Muitos alunos não estavam participando. Enfim, é um ano muito complicado. Mas quando a gente pensa na escola privada, que é então a escola que o pai paga então para aquele aluno estar ali estudando. E a gente sabe que com essa crise econômica, muitos pais perderam o emprego e estão numa condição muito difícil. Até por isso, existem alguns projetos de lei em tramitação e sendo discutido. Até se o senhor me corrija se eu estiver errada, se já tem alguma lei nesse sentido. Mas até onde eu sei que existiam, então, alguns projetos de lei aí, obrigando, então, essas instituições a darem um desconto, enfim, num momento como esse. Como que está esse aspecto aí financeiro, né? Quando a gente fala das mensalidades. Esse é um ponto muito sensível hoje. Do ponto de vista legislativo, no âmbito federal, há alguns projetos em tramitação que buscam estabelecer uma redução obrigatória da mensalidade, mas não há uma lei aprovada. Assim como também na Assembleia Legislativa, no nosso estado de São Paulo, existem alguns projetos tramitando, sob análise, mas também nenhum aprovado.
O que a gente tem fomentado e orientado é realmente a busca da negociação entre as partes, porque as ações que têm desaguado no Poder Judiciário, elas têm produzido algumas decisões controversas, umas num sentido, outras em outro sentido, mas o que a gente percebe das decisões que a gente pesquisa é que o tribunal tem sido bastante firme no sentido de que, ao menos em sede liminar, ou seja, numa primeira análise de urgência, não é possível a concessão de desconto obrigatório, sob a ótica de que as escolas, primeiro, elas estão lidando com um índice de inadimplência muito grande. O índice de inadimplência aqui em janeiro, antes da pandemia, girava em torno de 6% nas escolas do estado de São Paulo, hoje elas passam de 21%. Então, as instituições, além de lidar com essa inadimplência alta, elas estão tendo que fazer investimentos necessários para adaptar a escola ao novo ensino, ao ensino à distância, a preparar a estrutura da escola. Então, a escola está prestando um serviço, está tendo inadimplência e está tendo que fazer investimentos. E isso faz com que torne fundamentos para decisões que não estão dando descontos obrigatórios aos pais. Então, é por isso que é necessário existir uma negociação entre as partes, de modo que permita uma continuação de uma relação saudável, em que os pais possam manter os seus filhos estudando e também as instituições de ensino possam continuar de portas abertas, porque a gente já passa por uma fase de concentração das escolas pequenas em grandes grupos econômicos, ou elas são compradas ou elas estão fechando, e esse desafio imposto pela pandemia tende a aumentar ainda mais a concentração das nossas escolas privadas em grandes grupos econômicos, porque muitas escolas menores, escolas de bairro, sobretudo de educação infantil, não conseguirão enfrentar esse momento de pandemia, infelizmente acabaram encerrando as suas atividades. Então, o que a gente tem fomentado é que se busque uma relação sadia para as famílias e para a escola também. Até porque se a gente tiver um índice de transferências da rede privada para a rede pública já é grande nesse momento, mas se a gente tiver um índice ainda maior, é possível que o Estado não tenha condições de absorver toda essa massa de alunos. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer sua participação aqui conosco, muito obrigada. Foi muito importante a sua contribuição aqui para a gente hoje. Vamos torcer, né, para que as coisas melhorem o mais rápido possível. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade, pela atenção, fico à disposição o que mais vocês precisarem. Um grande abraço a todos. Obrigada e até a próxima. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.